Olá, galerinha do segundo ano, tudo bem? Para essa semana, nós vamos fazer as atividades da apostila de ciências do capítulo 5 sobre a vida das plantas. Então, a prof estará enviando alguns vídeos da explicação e da correção. Então, pegue a sua apostila na página 4 e observe esta ilustração. Então, nesse capítulo, você vai conhecer um pouco mais sobre as plantas, pois elas estão por toda parte, com ou sem flores, altas ou rasteiras e algumas com partes comestíveis. Elas estão presentes em nossa vida e na de outros seres vivos. Mas onde as plantas são encontradas? Quais são as suas partes principais? Então, esse assunto nós vamos aprender mais lá na frente, tá? Então, vamos aí para a página 5, a roda de conversa. Então, leia o poema e observe a imagem da página anterior. Então, cumplicidade. A árvore dá frutinhas de bom sabor, só para se receber passarinhos de toda cor. Então, esse é um poema do autor João Protete. Então, vamos lá. Que parte da planta é mencionada no poema? Será que são as folhas, os frutos, as sementes? Então, de acordo com o poema, por que os pássaros vão até a árvore? Para que será que os pássaros vão até a árvore? Será que é para se alimentar dos frutos, será? Então, a palavra cumplicidade, presente no título do poema, significa relação de parceria. Você sabe que tipo de parceria ocorre entre a árvore e os pássaros? Hein? Então, quer dizer, a árvore fornece alimento aos pássaros, que ao comer os frutos, acabam espalhando as sementes pelo ambiente em um processo conhecido como dispersão. Então, essa é a parceria, certo? Então, vamos para a página 6, conhecendo as plantas. As plantas podem ser encontradas em vários locais, como no solo, na água ou ainda presas a galhos de outras plantas. Então, observe essa floresta tropical com diferentes tipos de plantas, tá? Então, a maioria das plantas que conhecemos é formado por várias partes, cada uma com função específica. Então, nós temos a raiz, o caule, a folha, a flor e o fruto, que abriga a semente. Então, observe vendo essa imagem dessa árvore, onde se localiza cada parte desta planta, certo? Na página 7, vamos falar sobre a raiz, caule e folhas. As raízes geralmente ficam enterradas, ou seja, são subterrâneas. Elas fixam as plantas e absorvem água e outros nutrientes. Além das raízes subterrâneas, existem as raízes aéreas e as aquáticas. Observe bem aí, a raiz da grama é subterrânea. Observe essa primeira imagem. Na segunda imagem, as raízes aquáticas ficam dentro da água. Na terceira imagem, as plantas que vivem apoiadas sobre outras plantas têm raízes aéreas. Então, o caule sustenta os ramos e as folhas. Além disso, ele possibilita o transporte de água e nutrientes entre a raiz e as folhas. Em algumas plantas, como o pinheiro do Paraná, o caule é grosso e alto. Em outras, como a couve, ele é fino e baixo. Então, temos aí, ó, o pinheiro do Paraná tem um caule grosso e resistente. Então, esse tipo de caule é chamado de tronco. Na segunda imagem, o caule da couve é fino e, por isso, ele é menos resistente. Na página 8, as folhas geralmente são verdes e têm formas e tamanhos bem variados. É por meio das folhas que as plantas perdem água na transpiração e produzem o seu alimento. Então, observando a primeira imagem, as folhas têm formas e tamanhos variados. Observe como essa folha lembra o formato de um coração.
Na segunda imagem, algumas plantas apresentam folhas adaptadas à captura de insetos. Não sei se vocês já ouviram falar desse tipo de planta, né, que ela se alimenta de insetos, certo? Investigação científica. Então, pessoal, sobre essa investigação científica, vocês irão assistir o vídeo para entender como realizar essa atividade, tá? Então, tem um primeiro vídeo que a prof vai postar, né? Antes desse vídeo que a prof tá gravando. Então, vocês irão assistir e vão observar como que vai funcionar, tá? Essa experiência da página 8 e da página 9, tá bom? Depois que vocês fizerem essa observação, então vocês irão responder essas perguntas aqui, ó. Faça a observação constante das plantas e anote os resultados em forma de texto ou desenho. Então, o que você vai colocar? O que eu observei? Então, na primeira semana, a planta na caixa com abertura. Você vai desenhar o que aconteceu na primeira semana. E depois, vocês vão fazer o desenho também da planta na caixa fechada, tá? Vocês podem estar fazendo o desenho, o que aconteceu, tá? A diferença de uma para outra. A segunda semana também vocês irão fazer a mesma coisa e na terceira semana também, tá? Então, vamos para a página 10. Atividade de número 1. As plantas são formadas por diferentes partes, cada uma com função específica. Na imagem do tomateiro ao lado, escreva o nome das partes indicadas. Então, vocês irão escrever o nome das partes desse tomateiro, né? Aonde fica a folha, aonde fica o fruto, a flor, o caule e a raiz, tá? Atividade número 2. A seguir, estão representados 3 exemplos de uma parte do corpo das plantas. Observe os diferentes tamanhos e formatos. Então, observe o primeiro, a segunda imagem e a terceira imagem. Então, a letra A. Que parte das plantas foi representada? Que parte das plantas são essas? Será que é o caule? Será que é a raiz? Será que são as folhas? Será que é o fruto? Tá? A letra B. Complete o quadro desenhando outro exemplo. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pensar numa planta que tem essa folha, tá? Assim como no tamanho e no formato dela, tá? Então, vocês irão fazer um desenho de uma folha diferente. A letra C. Qual é a função dessa parte das plantas? Então, qual é a função dela? Então, quer dizer que por meio das folhas, né, as plantas transpiram e produzem seu próprio alimento. Atividade número 3. Identifique as partes da planta a seguir, numerando-as de acordo com as suas funções. Então, eu tenho um que é o quadradinho, né, rosa. Então, absorve água e nutrientes do solo. Que parte da planta é essa? 2. Sustenta a planta e transporta nutrientes. Qual é a parte? 3. É responsável pela transpiração da planta. Agora, nós vamos falar sobre as flores, frutos e sementes. As flores são responsáveis pela reprodução da maioria das plantas. Muitas apresentam cheiro e são bem coloridas, o que acaba atraindo alguns animais. Então, as cores fortes e vibrantes das flores atraem animais polinizadores. Então, observe esse pé de abóbora com uma flor, onde tem uma abelha transportando o grão de pólen. Então, os animais, como aves, insetos e até o próprio vento, podem polinizar as plantas, ou seja, transportar o grão de pólen da parte masculina para a parte feminina da flor. Então, observando também aí o beija-flor e a abelha. Quando visitam as flores em busca de alimento, acabam fazendo a polinização das plantas. Então, quando o grão de pólen chega à parte feminina da flor, ocorre a fecundação, que é a união das estruturas reprodutivas masculina e feminina. Então, dessa união surge o embrião, que fica protegido no interior da semente. Assim, podemos dizer que
A partir das flores, formam-se os frutos e as sementes, quais darão origem a novas plantas. Vamos para a página 12. As sementes contêm em seu interior o embrião, que é o primeiro estágio de vida da nova planta, quando a semente se encontra em um local ideal, geralmente em um solo fértil. Ela incha, o embrião rasga a casca e começa a crescer. Esse processo é chamado de germinação. Então, para se desenvolver, a nova planta precisa de água, ar, luz e calor. Você conhece o ciclo de vida da laranjeira? Recorte as figuras da lateral da página e cole nos locais correspondentes, compondo as etapas de desenvolvimento desta planta. Então, o primeiro quadradinho, tá? Semente começa a germinar. Qual dessas imagens que a semente começa a germinar? Eu vou recortar e colar. Na seta abaixo, indicando a semente germinando. Qual dessa onde é que está a semente germinando? Depois, a nova planta nascendo. Qual dessas que é a nova planta que está nascendo? Eu vou recortar e colar. Planta jovem. Depois vem planta crescendo. E o último é a planta adulta com frutos. Então, eu vou estar recortando essas imagens e colando cada um em seu quadrado, tá? Então, a germinação marca o início do desenvolvimento da laranjeira. Os frutos protegem as sementes. Elas têm formas, cores e tamanhos variados e podem abrigar uma ou muitas sementes, que é o caso do pêssego. O pêssego só tem uma semente. Já a graviola, ela tem várias sementes, tá? Vamos para a página 13. Você se lembra do poema Cumplicidade apresentado no início do capítulo? Ele aborda a relação entre os pássaros e as árvores. Muitas plantas, ao se desenvolverem, formam flores e frutos, além de protegerem as sementes em seu interior. Os frutos servem de alimento para vários animais, como as aves e morcegos. Esses animais se alimentam dos frutos e, ao defecar, espalham as sementes pelos lugares por onde passam, as quais podem germinar e se desenvolver. Essa atividade é conhecida como dispersão de sementes. Há também as sementes que são transportadas pelo vento ou pela água. Então, observe essas imagens. Ao se alimentarem dos frutos, o tucano e o morcego espalham suas sementes. A imagem abaixo está como são bem leves, as sementes do ipê são espalhadas pelo vento. Vamos para a página 14. Atividade número 1. No diagrama, cada parte da planta está identificada por uma letra e um número. Observe, por exemplo, que as folhas estão na posição A2. Então, observando aí, a folha está na letra A, número 2. O caule está na letra B, de número 1. O fruto está na letra B, número 3. A flor está na letra C, número 3. E o caule está na letra D, número 4. Então, identifique a parte da planta descrita nas frases a seguir. Depois, registre qual é a posição dela no diagrama. Vejam o exemplo. Então, a letra A. Sustenta os ramos e as folhas e transportam águas e nutrientes. É o B1. B1 seria o que? O caule. Aí eu vou colocar a letra dentro do parêntese. A letra B. Fixa a planta e observe a água e nutrientes. Que letra é essa? C. É responsável pela reprodução. Em geral, é colorida e perfumada. Então, que parte da planta é essa? D. É responsável pela transpiração e pela produção de alimentos. Qual é a parte desta planta? E. Protege a semente e serve de alimento para alguns animais. Que parte da planta é essa? Atividade número 2. Helena foi viajar
e deixou sua planta próxima à janela para que recebesse a luz do sol. Quando retornou, a menina percebeu que sua planta estava murcha. Então, a letra A. O que faltou para a planta de Helena? O que será que faltou? Será que foi a luz do sol? Será que foi o ar? Será que foi a água que faltou? Tá? A letra B. Converse com o professor, né, e os colegas sobre a importância desse recurso para as plantas e como a Helena poderia ter evitado que a planta dela ficasse murcha. Nesse caso, como nós não estamos em sala de aula, você poderia estar conversando aí com alguém que esteja te auxiliando, tá, sobre a questão da Helena, tá bom? Vamos para a página 15. 3. Leia o texto sobre o lobo-guará, um animal da família dos cachorros que tem a pelagem de cor laranja avermelhado. Então, o lobo-guará caça aves e preás, mas não dispensa o fruto da loboeira, e que esse fruto é importante para a saúde do lobo, pois atua como um vermífugo natural. Ao consumir esse fruto, o lobo também ajuda a espalhar as sementes da lobeira pelo cerrado. Então, o que é um vermífugo? Age no combate a doenças causadas por vermes, tá? Então, o preá, gente, ele é um roedor de aproximadamente 20 centímetros de comprimento por aí, tá? Então, a letra A. No texto, pinte de roxo, né, ou lilás, o nome dos animais. Então, vocês irão pintar o nome dos animais que aparecem no texto. E de verde, as partes da planta. Quais são as partes da planta que aparecem nesse texto? Então, vocês irão pintar de verde. A letra B. Qual é a relação entre o lobo-guará e o fruto da lobeira? Então, quer dizer, gente, o fruto da lobeira é um dos alimentos do lobo-guará, que espalha sua semente pelos lugares por onde passa, ajudando como o dispersor desta planta, tá bom? A letra C. Por que o fruto da lobeira recebeu esse nome? Por que será, hein? Será que é pelo fato dela servir de alimento ao lobo-guará? Será que é por isso? Tá? Então, vamos aprender e divertido. As diferentes partes das plantas são muito utilizadas em nossa alimentação. A batata, por exemplo, é um caule. Já a cenoura é um exemplo de raiz. Fácil mesmo é alfácil, que é um exemplo de folha. Quer conhecer mais sobre o assunto? Siga as orientações do professor e se divirta-se com o dominó das plantas que se encontra no material de apoio. Então, essa atividade vocês podem estar retirando do material de apoio e pode estar brincando, né, com alguém que esteja te ajudando, né, ou com algum coleguinha, ou então com um irmão ou um primo, tá? Então, esse material tá lá no finalzinho da apostila, da parte de ciências, número 1 e o número 3. Vocês poderão estar recortando e fazendo esta brincadeira, tá bom? Então, por hoje é só, tá? A prof vai ficar aguardando as fotos que vocês forem fazendo as atividades, tire a foto e envie para a prof. Tá bom, meus amores? Ó, um forte abraço, a prof tá com muita saudade, tá? Faça as atividades com atenção. Lembrando que as trilhas do Positivo 1 estão liberadas, vocês poderão estar fazendo também, tá bom? Beijo!